gente não deveria se preocupar naquilo que nós vamos falar, porque o Espírito Santo encheria a nossa boca? Ore antes. Tem uma reunião? Ore antes. Tem um encontro com um cliente? Ore antes. Tem uma entrevista de emprego? Ore antes. Vai sair para dar uma caminhada? Ore antes. Regue tudo com oração. Quem está comigo até aqui? Então, para que não haja esse conflito da minha vontade com a vontade de Deus, eu vou colocar para você aqui 3 circunstâncias, 3 situações que vai nos ensinar, que vai nos mostrar como Deus nos ensina. A primeira situação está lá em Mateus capítulo 14, versículo 22. Eu quero ter um pouquinho de paciência, que você tenha um pouquinho de paciência, que para que aquilo que Deus quer falar para você, a gente precisa ler. Algumas leituras vão ser um pouquinho extensas, a segunda eu não vou ler, vou falar sobre, mas essa aqui é importante que a gente leia. Mateus capítulo 14. Põe aqui no telão para mim, por favor. Obrigado. Mateus 14, 22 até o 36. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia da multidão. Vai passar. E despedida da multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu. Quem falou? Não, quem falou? Jesus, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro. Quem respondeu? Foi Tiago? Foi Bartolomeu? Foi André? Foi Mateus? Quem foi? Pedro. E disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E disse-lhe: vem, Pedro, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo, e clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Até aí está ótimo. O primeiro ensinamento que Deus quer nos dar a respeito da sua vontade: não culpe os outros por causa da sua precipitação. Olha esse relato bíblico. Que interessante. O que eu aprendo aqui? Primeira coisa: nem toda tempestade é causada pela minha desobediência. Algumas tempestades acontecem porque tem que acontecer. Por que que acontece? Nós vivemos uma vida de pecado, amém? Não no pecado. É diferente. Nós vivemos uma vida de pecado, sim ou não? Meu irmão, se você não peca, eu vou acabar aqui a reunião, você vai vir aqui, você vai colocar a mão na minha cabeça e vai me abençoar. Vou repetir. Nós vivemos uma vida de pecado, sim ou não? Repetindo, não uma vida no pecado. Uma vida no pecado é diferente de uma vida de pecado. Nós estamos em constante pecado. 1 João fala que aquele que diz que não tem pecado faz Deus mentiroso. Nós temos pecado e vivemos uma vida de pecado, mas não uma vida no pecado. Está claro isso aqui? Sim ou não? Está claro mesmo? Amém? Então o que acontece? Quando nós erramos, quando dá alguma coisa errada, a nossa autojustificativa, a nossa justiça própria fala o que? Não, está acontecendo isso porque eu errei, Deus está me punindo porque eu errei. Você sabia disso? Isso está gravado no nosso DNA espiritual pelo catolicismo. Porque se eu erro, Deus me pune. Entenda uma coisa: Deus é um Deus de amor.
Deus, quando eu erro, Ele não me pune. O que me pune é o meu próprio pecado. Eu colho as consequências daquilo que eu planto. Não tem nada a ver com Deus. Porque eu vou falar um negócio para você aqui. Eu sei que aqui não tem ninguém assim, só lá de onde eu vim, do Guarujá. Tem gente que serve a Deus com medo, achando que Deus é um velho sentado num trono com um chicote na mão, mastigando a dentadura, torcendo para alguém peque. Tem gente que pensa que Deus é assim, ninguém errou hoje, tem que errar, que eu quero chicotear alguém, quero castigar alguém. Deus não é assim. Tire essa imagem de um Deus carrasco da sua mente. Deus não é assim. Amém ou não amém? Amém. Então a primeira coisa, as tempestades elas acontecem porque tem que acontecer. O povo atravessou, estava tudo bem. Jesus falou assim, olha, entra no barco, vai para o outro lado, que quando eu acabar aqui de despedir a multidão, eu vou encontrar vocês. E de repente, no meio do mar, no meio da caminhada, surge uma tempestade. A tempestade aconteceu porque tinha que acontecer, meu irmão. As coisas acontecem na sua vida porque tem que acontecer. É lógico, calma. Tem coisas que eu provoco. Tem coisas que eu faço. Preste atenção aqui, por favor. Tem coisas que eu faço. Tem coisas que eu gero. São atitudes que eu tomo que me colocam no lugar onde eu estou. Mas tem coisas que acontecem porque tem que acontecer. Ah, eu fiquei doente. Por que eu fiquei doente? Deus não me ama. Não, você ficou doente porque tua imunidade está baixa. Ah, eu bati o carro. É o diabo. Não, não é o diabo. Você que é barbeiro, meu irmão. Não estou sendo advogado do diabo aqui não, amém? É isso que tem que entender, que as coisas acontecem porque tem que acontecer. Assim tirou uma só, né? Aí fica oficial e a gente continua a pregar. Outra coisa, nem toda queda, não estou sendo advogado dele, nem toda queda é gerada pelo diabo. O que derrubou Pedro? Foi o diabo? O que foi? A falta de fé dele. A primeira coisa, quando Jesus resgatou, falou o quê? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Às vezes a gente cai, às vezes a gente erra e fala assim, é o diabo. Meu irmão, vamos assumir a nossa responsabilidade no reino de Deus e parar de culpar o diabo, e parar de culpar o pastor, e de parar de culpar o ministro de louvor, parar de culpar o pregador, parar de culpar a igreja, parar de culpar o patrão. A nossa responsabilidade, nós somos irresponsáveis com a nossa fé e queremos terceirizar a nossa culpa. E Deus nessa manhã está falando para você, olha, você quer a minha vontade na sua vida, para de terceirizar a sua culpa. Pedro caiu, Pedro afundou. E vou te falar uma outra coisa aqui. Quem foi que chamou Jesus, que chamou Pedro para fora do barco? Tem certeza? Foi Jesus? Quem acha que foi Jesus? Levanta a mão. Quem acha que foi Pedro? Quem não acha nada? Jesus não chamou Pedro para fora do barco. Pedro que se ofereceu para ir. Olha só o que acontece. Põe lá o texto para mim. Volta. Pode passar para frente. Eu quero aquela parte lá que Pedro pergunta, se é tu mesmo? É o 28. Põe no 28 para mim. Aí. E respondeu Pedro, Senhor, se advérbio de condição. Você fugiu da aula de português não, né? É um advérbio de condição. Se. Ah, você está falando que é você. Eu só acredito se tu me mandar ir para teu barco. Jesus sabe quem ele é? Jesus sabe, falando da pessoa de Jesus sabe quem ele é? Ele sabe que ele é o filho de Deus, não tem dúvida disso. E você sabe quem você é? Sabe por que Pedro caiu? Jesus sabia quem ele era, mas Pedro não sabia quem ele era. Sabe por que você cai? Jesus sabe quem ele é, mas você não sabe quem você é.
Você se acha forte, você se acha crente, você se acha firme, mas você não é. E sabe o que Deus está te falando isso aqui nessa manhã? É para que você se coloque na sua posição e assuma a posição no reino que você é, porque a Bíblia fala que você é forte, que a palavra de Deus está em você, e você já venceu o maligno, mas você vive como fraco, você vive como se fosse sem a palavra, e você vive como que derrotado pelo maligno. Você precisa saber quem você é no reino, quem você é em Deus. A Bíblia fala que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não há motivo para nós vivermos derrotados, não há motivo para nós vivermos tristes, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Sabe o que Paulo fala em 1 Coríntios? Que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus vive dentro de nós. Meu irmão, olha o peso dessa palavra. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus vive dentro de nós, vive dentro de você. Você está entendendo isso ou não? E o terceiro ponto, a terceira parte aqui dentro desse primeiro ponto, né? Jesus, ele sempre vai se identificar na hora da aflição. Sempre. O barco começou a tremer, as ondas começaram a ficar grandes, o vento começou a soprar, Jesus veio andando por meio do barco, e os discípulos falaram, é um fantasma. Sabe o que acontece? Sabe qual é a primeira coisa que acontece no meio da nossa aflição, da nossa falta de fé? Nós perdemos completamente a nossa visão, começamos a ver coisas que não existem, é um fantasma. Eu começo a ver Deus me abandonando, eu começo a ver o pastor não querendo mais falar comigo, eu começo a ver as coisas dando errado, eu começo a ver que nada vai acontecer, eu perco a visão, porque a aflição tomou conta do meu coração. Mas Jesus, ele sempre identifica, ele fala o quê? Não tenham medo, sou eu. Jesus, ele fala, sou eu. Entenda, no natural ou no sobrenatural, no proposital ou no acaso, Jesus sempre vai se identificar que está com você. Quem está me entendendo? Amém. Querido, Deus nunca nos abandona no meio de uma luta. Nunca. Você está entendendo isso? Deus nunca nos abandona em meio de uma provação. Pedro, ele pode culpar o vento, Pedro, ele pode culpar as ondas, mas o que fez ele afundar foi a dúvida de quem Jesus era na vida dele. Você pode culpar qualquer coisa, você pode culpar qualquer pessoa, mas o que faz você afundar, o que faz você enfraquecer, é a sua própria atitude diante da manifestação da glória de Deus. Primeiro ponto, precisamos parar de culpar os outros por causa da nossa precipitação. Pedro se precipitou e afundou. Não se precipite. Diga para pelo menos 3 pessoas, não se precipite. O segundo ponto que eu quero falar contigo está lá em 1 Samuel capítulo 8. Você pode abrir, mas nós não vamos ler. Vou apenas falar sobre. 1 Samuel capítulo 8. Minha vontade versus a vontade de Deus. O segundo ponto que eu quero falar com você nessa manhã é que as aparências agradam os olhos dos homens, mas desagradam o coração de Deus. Nossa, passou até a dor de cabeça na hora aqui, ó. Na hora. As aparências, elas podem até agradar o homem, mas elas desagradam os olhos de Deus. 1 Samuel, qual é o contexto de 1 Samuel capítulo 8? O povo chega, Samuel já está velho, coloca os seus 2 filhos para julgar o povo, e o povo começa a questionar, começa a falar, Samuel já está velho, olha Samuel, nós queremos ser igual aos outros povos, nós queremos um rei, todos os outros têm um rei,
Nós também queremos um rei. A Bíblia fala que Samuel se entristece de tal maneira que vai para o quarto orar. E Deus fala para ele: Samuel, por que você está triste? O povo não rejeitou você, o povo rejeitou a mim. Se eles querem um rei, fala para eles que os reis vão fazer isso, isso, isso. E Samuel dá uma lista extensa do que os reis iam fazer. E o povo fala assim: não, mas mesmo assim nós queremos um rei. Ó, seus filhos vão ser tomados como escravos, para guerra, para fazer arma de guerra. As suas filhas vão ser tomadas como perfumista, como confeiteira, como faxineira, como esposa. O dízimo das suas plantações vai tudo para o rei. E no ano que for ruim para o reino, ele quiser tudo, ele vai tomar tudo. Não, mesmo assim a gente quer. Nós queremos ser igual aos outros povos. Meu irmão, quando você quer ser igual quem não tem a vontade de Deus na vida, o seu fim é certo. Pastor, tem um amigo meu, falando pelo nariz, né? Tem um amigo meu que vive todo final de semana no bar, só bebe, recebe mais que eu e nunca falta dinheiro. Eu que dou dízimo e oferta, só tô na pindaíba. Eu sei que aqui ninguém pensa assim, né? Não, ninguém pensa assim, só lá no Guarujá, certeza. É verdade ou não é verdade? Eu quero ser que nem ele. Eu quero ter dinheiro sempre. E o dinheiro que falta sempre vai ser do dízimo da oferta. Olha só que coisa. Ninguém pensa no gato net, né? Ninguém pensa que ganha 2.000 e gasta 5. Ninguém pensa nisso. Na má administração. Mas isso não é assunto dessa pregação agora, tá? Não é isso que eu quero falar, não. Quando eu quero ser como o meu vizinho é, quando eu quero ter o que o meu vizinho tem, sabe o que isso me revela? Inveja. Sabe o que isso me revela? Ganância e ingratidão por tudo aquilo que Deus já tem me dado. Quando eu quero ter o que os outros têm, eu estou falando: Deus, eu não estou satisfeito com o que o Senhor tem me dado, eu quero aquilo ali, ó. Senhor, eu não estou gostando desse telefone não, sabe por quê? Porque fulano ali trabalha menos que eu e tem um iPhone 38, eu tenho esse daqui. Fulano viaja todo final de semana, fulano tem dinheiro para beber todo final de semana, e eu estou aqui, contando moeda para comprar pão para tomar café à tarde. Sabe o que isso me fala? Ingratidão. A vontade de Deus não opera onde há ingratidão. Meus irmãos, você, eu, que somos humanos, que somos falhos, a gente não suporta ingratidão, e a gente não faz nada pelo outro. Imagina Deus que faz tudo por nós. Por que Deus não vai se sentir ofendido com a nossa ingratidão? Quem está comigo até aqui? Samuel se entristeceu, mas o povo rejeitou foi a Deus. O povo rejeitou a direção de Deus, porque até então, quem governava Israel? Era Deus, na pessoa do juiz que era Samuel. E tudo estava dando certo. Meu irmão, quando Deus sai da direção, tudo começa a dar errado. Diga comigo: quando Deus sai da direção, tudo começa a dar errado. Agora segura essa daqui. Quando Samuel levantou um rei, foi levantar um rei, o povo mostrou Saul. E é interessante. Eu tenho um sermão que é assim, que Deus me deu, que é maravilhoso, que Saul é o rei segundo o coração dos homens. Davi é o rei segundo o coração de Deus. E Salomão é o rei que continua sendo segundo o coração de Deus, porque ele veio de Davi. Agora olha só, todo aquele que faz a sua própria vontade, o povo não queria a vontade dele, não queria um rei, o povo escolheu quem? Diga: Saul. O povo escolheu quem? Viveu a vontade dele.
Samuel foi até Saul para ungir, sabe o que Saul fez? Se escondeu, fugiu. Porque quando não é da vontade de Deus, meu irmão, até quem não é de Deus sabe que vai dar errado. E todo aquele que faz a sua própria vontade tem como mentor Saul. Saul é o mentor da covardia. Saul é o mentor da inveja. E Saul é o mentor do ciúme. Se eu faço a minha própria vontade, eu tenho como mentor na minha vida Saul. Saul, depois que Deus levantou Davi, e Saul ficou sabendo que Davi foi escolhido para substituí-lo, a Bíblia fala que o seu coração se encheu de ira e de ciúme. Porque começaram a cantar, né? Depois que Davi derrotou Golias, Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. E a Bíblia fala que aquela canção daquelas moças encheu o coração de Saul de inveja e de ira. Quando você faz a sua própria vontade, meu irmão, você está sendo regido por Saul. E no seu coração você vai ter espaço para ira, inveja e covardia. Se desfaça da sua vontade. Que Deus cumpra a vontade absoluta dele na sua vida. Primeiro ponto. Precisamos parar de culpar os outros por causa da nossa precipitação. Se eu quero a vontade de Deus, eu preciso parar de culpar os outros por causa da minha precipitação. Segundo ponto, eu preciso parar de querer ser igual aos outros. Não é porque os outros têm que é para mim. Nem tudo que é bom é para mim. Ou porque eu não tenho maturidade, ou porque não é para mim mesmo. Quem está comigo até aqui? Terceiro e último ponto. Eu preciso parar de questionar Deus e começar a duvidar dos especialistas. Se Deus fala que vai cumprir a sua vontade, Ele vai cumprir a vontade dele, sim ou não? Sim ou não? Lógico que vai. Mas eu duvido de Deus e acredito no especialista. Eu vou no médico, o médico fala assim: não estou lutando contra a medicina, amém? Que isso fique bem claro aqui. Eu vou no médico, o médico fala assim: olha, resultado dos exames aqui, deu você vai ter que tomar remédio o resto da vida. Ah, tá certo, então eu vou tomar remédio o resto da vida. Essa causa aqui, o juiz já deferiu, não tem mais jeito não. Ah, então tá bom, se o juiz falou que não dá, não dá. Isso daqui é assim porque fulano é formado para isso, falou que não dá certo. Então tá bom, então não dá certo. E eu me esqueço que eu sirvo a um Deus todo-poderoso, um Deus que muda sentenças, um Deus que muda a história, um Deus que pode fazer o impossível, um Deus que chama a existência as coisas que não existem como se já existissem. Eu começo a duvidar de Deus. Você está entendendo isso, sim ou não? Agora eu vou te falar uma coisa aqui, abre um parênteses. Se você não tem um comando de Deus, não pare de tomar remédio. Se você não tem um comando de Deus, não entre numa briga que você sabe que você vai perder. Ah, mas Deus pode fazer. Mas eu tenho que saber qual é a vontade de Deus. Eu tenho que saber o que Deus quer. Quando minha esposa estava há 3 anos já, com depressão profunda, diagnosticada tudo, e eu sempre orava, para que Deus libertasse ela disso. E ela já contou esse testemunho aqui, né? Não quero falar 2 vezes alguma coisa que você já sabe. E a gente estava no congresso, e ela falou assim: Deus mandou ir lá na frente, mandou eu parar de tomar remédio. Eu falei assim: meu Deus, essa mãe endoideceu, porque para a Alessandra falar que eu ouvi Deus, ela ouviu mesmo. Isso eu falo para você. Para ela falar que Deus falou com ela, meu irmão, pode crer, segue a risca, porque é Deus mesmo. E eu assim, e Deus não tinha falado nada comigo, né? Eu falei, meu Deus do céu, se eu não falou nada comigo, essa mulher vai morrer, vai ficar doida aí. E eu estava em Manaus. Eu falei assim, meu Deus, essa mulher vai fazer uma bobagem aqui. E eu já pensando um monte de coisa, né? Porque
que ela tentou se matar 3 vezes. Eu falei assim, se essa mulher tenta se matar aqui, como que eu vou levar esse corpo para não ter um dinheiro, quase não tenho dinheiro para vir para cá? E o culto rolando, eu precisando dessas coisas todas, diante de Deus. E ela foi lá, pegou o remédio dela, um ato profético, jogou no altar o remédio. Meu irmão, depois daquele dia, nunca mais tomou remédio na vida dela. Voltou no médico, mas quem que mandou você parar de tomar remédio? Eu parei de tomar, porque eu senti de Deus, eu sou cristã. O médico, né, por sua conta e risco. Assinou o laudo, vai lá, por sua conta e risco, até hoje. Continua doida? Continua, mas não precisa tomar remédio. Você pode aplaudir o Senhor? É isso que eu estou falando, precisamos parar de questionar Deus e começar a duvidar dos especialistas. Lucas capítulo 1, versículo 5 até o 20. Pode pôr aí, Nick, nós não vamos ler, porque eu não quero me estender muito. Fala que Zacarias, ele estava servindo ao Senhor, estava no seu período de servir o altar, e o coração dele, e o coração da sua esposa Isabel, queria ter muito um filho, só que não podia, porque eles já eram velhos, avançados em idade, e para ajudar, Isabel era estéril. Olha só, grava uma coisa que eu vou falar para você. Todas as condições para um milagre acontecem quando o homem é impossível de agir e dali para frente só cabe a Deus. Mas o que acontece? Há uma circunstância, a gente fala assim, só um milagre, mas a gente não ora pelo milagre. É ou não é? Não, só Deus pode agir, mas a gente não ora. Pô, o nosso só Deus pode agir, ou o nosso só um milagre, é o seguinte, eu já entreguei os pontos, estou nem aí, e a gente não ora. Quando a partir do momento que é só um milagre, a gente tem que começar a orar. Você está entendendo, sim ou não? E Zacarias está lá servindo, Zacarias está lá dentro do altar, e de repente ele está servindo o altar, alimentando o altar, aparece um anjo. Meu irmão, para e pensa. Eu pensando aqui comigo, né? No desenrolar aqui da história de Zacarias. Zacarias duvidou do anjo. Cara, se eu não ia nem tempo de duvidar, eu ia cair duro. O cara viu um anjo que trouxe uma mensagem de Deus para ele, um anjo. Aí você fala assim, não, se eu visse um anjo, se um anjo falasse comigo, jamais duvidaria. Meu irmão, você duvida do pastor que prega. O cara que você está vendo, você duvida, você não vai duvidar do anjo. É capaz de você falar que era o diabo que se transformou. Não, 1 Coríntios fala que o anjo, que o diabo se transforma em anjo de luz. Não era Deus, não. Quem está comigo até aqui? Olha só, quando eu deixo a circunstância me dominar, eu perco a minha fé, eu perco a minha voz. Sabe o que aconteceu com Zacarias? Quando o anjo falou com ele, ele falou assim, mas como pode isso? Eu já sou velho, minha esposa além de velha, é idosa. E trocando em miúdo, sabe o que Zacarias falou para o anjo? Meu filho, faz tempo que eu não chego junto na véia. Acabou, a gente não tem mais vontade de nada. É impossível isso acontecer. Está falando bobagem. O anjo falou assim, para que você saiba que é Deus que está falando contigo. Até o nascimento da criança você vai ficar mudo. Quando eu deixo a circunstância tomar conta de mim, eu perco a minha fé e eu perco a minha voz. Quando a circunstância toma conta de mim, eu não consigo mais orar. Quando a circunstância toma conta de mim, eu não consigo mais adorar. Quando a circunstância toma conta de mim, nada mais é necessário, sabe por quê? Porque você pode falar qualquer coisa para essa pessoa, um anjo pode vir falar com ela, um profeta pode vir revelar para ela, a circunstância já tomou conta, ela não acredita mais em nada.
Não deixe a circunstância tomar conta de você. Um anjo transmitiu a vontade de Deus para Zacarias, ele duvidou. Agora fala para mim, imagina o que o diabo não faz na mente de um homem que tem dúvida, enquanto um pastor está pregando, enquanto um servo está pregando. O que ele está falando? Eu conheço a vida dele. Quem está falando? É o sujo falando mal lavado. Não é assim que a gente age? Eu conheço ele. Até ele não sabe que eu vejo os Instagram dele. O que ele posta lá? Vem agora me pagar uma de santa aí no altar? Você acha que o diabo não lança isso na sua mente, meu irmão? Você acha que o diabo não lança isso na nossa mente? Zacarias duvidou de um anjo. Por que é que você não vai duvidar de um homem? Por que é que você não vai duvidar? Entenda uma coisa, nós temos que filtrar tudo que sai do altar e reter aquilo que é bom. Ponto. Só que duvidar de tudo, negligenciar tudo, é um erro horrível. Quer dizer, não existe erro bom, né? É um erro terrível. Querido, as condições não eram as melhores, é verdade. Isabel era idosa, provavelmente já devia estar na menopausa, não ovulava mais. Zacarias era velho, já era mais difícil. As circunstâncias não eram as melhores, mas Deus deu uma palavra. A circunstância pode não ser a melhor, a situação pode não ser a melhor, mas Deus deu uma palavra, então vai acontecer. Se Deus deu uma palavra, Ele vai fazer. Se Deus falou, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus de verdade, Ele não é um Deus de mentira. Querido, olha só, e aqui eu termino mesmo, vou até fechar a Bíblia aqui. Você quer viver o novo de Deus? Você tem que parar de questionar a Deus. Esse é o terceiro ponto. Pare de questionar Deus. Segundo ponto, pare de querer ser igual aos outros. O que você tem para fazer, só você pode fazer. O que Deus tem para a vida do Mateus, Ele não tem para a minha vida. E graças a Deus. O que Deus tem para a minha vida, Ele não tem para a vida do Saboy, e graças a Deus. O que Ele tem para a vida do Saboy, Ele não tem para a vida do Genivaldo. E graças a Deus, sabe por quê? Porque se todos nós tivéssemos o mesmo propósito, a mesma missão, não havia necessidade de igreja. Um edifica o outro. O que o Mateus tem é o que falta em mim. O que eu tenho é o que falta no Saboia. E o que tem no G é o que falta no Saboia. E um completa o outro e nós vamos crescendo. 1 Pedro fala que nós somos pedra, edificadas como um templo ao Senhor. Percebe o seguinte, nós somos pedra, nós não somos tijolo, nós não somos bloco. Tijolo e bloco é tudo retinho, é tudo bonitinho. Pedra é tudo diferente uma da outra. Umas tem curva, outras tem ponta. E tem que fazer o quê? Tem que colocar no muro e ajustar para que o muro fique perfeito, para que o templo fique perfeito. E o primeiro ponto, pare de terceirizar sua culpa. Não terceirize sua culpa. Comece a assumir, Senhor, não, eu estou assim porque eu não estou orando. Senhor, eu estou assim porque eu não estou buscando. Senhor, eu estou assim porque aquele dia eu ouvi aquela palavra e eu duvidei. Não acreditei que vinha do Senhor. Pare de terceirizar sua culpa. E experimente a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Fique de pé no nome de Jesus.
Curva a tua cabeça. Em que ponto que Deus falou contigo? Você sabe onde Deus falou com você? E do que você precisa nessa manhã? Apenas da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa. A vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é agradável. Mas enquanto conflitar com a tua vontade, com o teu querer, ela não vai acontecer. Deus é um Deus tão educado que Ele jamais vai sobrepor a minha vontade. Ele vai falar, você quer fazer isso? Faz então. É isso que você quer? Então vai lá. Só que imagina todas as coisas que você tem perdido por estar vivendo a sua vontade. Imagina todas as coisas que tem deixado para trás, tem passado por você estar fazendo a sua vontade. O que Deus quer estabelecer na sua vida nessa manhã é a vontade absoluta dEle. Faz uma oração você mesmo. Fala, Senhor, eu preciso tanto da Tua vontade na minha vida. Quantas coisas, Senhor, eu tenho perdido porque eu tenho cumprido apenas a minha vontade. Fala para Ele, abre o teu coração nessa manhã. Abre o teu coração nessa manhã. Rasga a tua alma na presença dEle nessa manhã. Às vezes a gente classifica culto, né? Ah, culto de manhã, Deus não fala, Deus não age. Culto de manhã não sente presença de Deus. Deus é um Deus atemporal, Ele age em qualquer momento, em qualquer instante. O que muda é a nossa vontade, o que muda é a nossa disposição. Vamos, eu quero ouvir você orando. Não se preocupe com quem está do seu lado, não. Ora, fala, Senhor, estabelece a Tua vontade na minha vida. Fica tudo colorido. Vamos, ore. Faça alguma coisa e chame a atenção dEle nessa manhã. Coisas desse mundo. Clame por Ele nessa manhã. Faz me esquecer as coisas. Permita que a vontade dEle entre no seu coração, varrendo tudo para fora. Teu nome é como um guento. Permita que a força do Espírito Santo venha sobre você como um rolo compressor e arranque tudo e tire tudo. O teu perdão é tudo que eu preciso. Toda vontade humana saia da nossa vida agora. Toda vontade do inferno saia da nossa vida agora. E que prevaleça somente a vontade do Pai. E quando nós queremos a Tua vontade, Senhor. Fica tudo colorido. Fica tudo colorido. E quando tu chega, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Amado Pai, nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor nessa manhã, Pai. Nós ouvimos a Tua palavra, ouvimos a Tua voz. E queremos pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que nós terceirizamos a culpa que somente cabia a nós. Te pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que nós quisemos ser como os outros povos, como as outras pessoas. Te pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que duvidamos da Tua palavra, que duvidamos da Tua voz, que duvidamos dos Teus profetas. Não prosperamos, ó Pai, porque duvidamos. Não prosperamos porque não assumimos a nossa culpa. Não prosperamos, Espírito Santo, porque nós decidimos no nosso coração não ser conforme o Senhor quer, mas ser conforme nós queremos. Pedimos, Espírito Santo de Deus, que nessa manhã de domingo, nesse dia, Senhor, nesse último domingo desse mês,
Nós queremos entrar, Senhor, para um novo mês, para uma nova virada de chave, para um novo ciclo, mergulhados na Tua vontade e na Tua presença. Por isso, no nome de Jesus, Espírito Santo, arranca de nós tudo que não vem de Ti. Arranca de nós tudo aquilo que nos afasta de Ti. Arranca de nós, ó Pai, o nosso querer, a nossa vontade que é carnal, que é humana. Arranca de nós, Espírito Santo, e nos coloca no centro da Tua vontade. Nos coloca no caminho para a Tua vontade. Nos coloca para o caminho para a Tua verdade. Nos coloca no caminho de mudança, no caminho de transformação, num caminho, Senhor, de novidade de vida, não um caminho de mesmice. Nós estamos cansados, Senhor. Nós estamos fadigados de vir ao culto, de vir assistir um culto, de vir ouvir a Tua palavra e sairmos da mesma maneira. E nós sabemos que o Senhor está aqui, e nós sabemos que o Senhor permanece aqui, e nós sabemos que o Senhor fala aqui, mas o nosso coração está endurecido por conta do nosso pecado. Pedimos, Espírito Santo de Deus, nos transforma, nos muda, Pai amado, nos molda, muda o nosso caráter, estampa em nós o Teu caráter. Muda, Senhor, a nossa maneira de ver a vida. Muda a nossa mentalidade. Nos dá a mente de Cristo. A Tua palavra nos garante que temos a mente de Cristo. Então queremos pensar como Cristo pensa. Tira toda a dúvida, Senhor. Tira no nome de Jesus tudo que não vem de Ti. E que o Senhor permaneça, que a Tua vontade permaneça. Essa é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor neste lugar. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Que Deus abençoe sua vida. Você tem uma semana extraordinária, mas não saia daqui com mais uma palavra. Saia pensando o que você vai fazer essa semana para ser diferente, porque é isso que transforma a vida do cristão. Pegar a palavra que ele ouve, aplicar na sua vida e transformar, tentar fazer isso de uma mudança. Amém? Que Deus abençoe você e te fortaleça, Pai. Agradecemos ao Senhor por mais uma manhã na Tua presença. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem sido misericordioso e bom sobre a nossa vida. A Tua palavra não mente. A Tua palavra fala, Senhor, que a Tua ira dura apenas um instante, mas o Teu amor dura de geração em geração. E as Tuas misericórdias duram de geração em geração. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça. Que seja uma semana de muita conquista, de muita mudança. E que o estabelecimento da Tua vontade seja sobre o nosso coração. É o que nós oramos nessa manhã, em nome de Jesus. Abençoa os nossos pastores que estão em viagem, os nossos pastores sêniores, que o Senhor possa guardar a sua volta, possa guardar, Senhor, de todo mal, de todo perigo. Pai amado, que eles venham cheios do Teu Espírito, trazendo muitas coisas para nós. É o que nós oramos ao Senhor. Abençoa, Pai querido, as autoridades da nossa cidade, os prefeitos, Senhor, os vereadores, os secretários. Abençoa, Pai querido, cada funcionário da prefeitura. Abençoa, Pai querido, os agentes penitenciários. Abençoa o delegado dessa cidade. Abençoa os padres, Senhor. Abençoa todos os pais de santo. Que a graça e a bondade do Senhor cubra cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, no nome de Jesus, todos aqueles que nos assistiram, Pai, nessa manhã, os que vão assistir esse culto gravado. Pai amado, que o Senhor entre com uma providência, que o Senhor entre com a Tua graça, com a Tua força, e que no nome de Jesus, ó Pai, a bondade do Senhor os alcance e a Tua vontade seja estabelecida sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor nosso Deus, que as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo, nosso irmão mais velho, seja com todo Israel de Deus aqui representado, que uma só voz diz: glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor bem forte. Bom domingo a todos.